Convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro pela oportunidade, ministro Paulo Guedes, ministro General Heleno. Queria agradecer ao ministro Ramos, senador Ciro e ao meu amigo Pedro aqui. Vamos falar um pouco de crédito. E como o secretário Saxida mencionou, não dá para ser uma história isolada, a gente tem que pensar no conjunto de medidas. Esse tema é um tema onde várias medidas pequenas fazem com que você ganhe um aprimoramento e uma melhoria de eficiência. O crédito é um poderoso instrumento da economia, porque ele aloca recursos entre poupadores e tomadores de recurso. E sofreu profunda mudança nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, o crédito saiu de 25% do PIB para 55% do PIB em 3 gerações. É uma mudança bastante expressiva. Vamos falar um pouco das mudanças mais recentes. Primeiro, nós tivemos uma mudança do mix de crédito, ou seja, da composição de crédito entre crédito livre e crédito subsidiado. Esse país passou um bom tempo usando o crédito subsidiado como ferramenta de estímulo a vários tipos de projetos de longo prazo e entrou numa dinâmica, viciosa, onde isso transformava cada vez mais o processo de crédito num processo menos inclusivo e mais caro, porque quanto mais subsídio se dava, pior era o fiscal, mais alta era a curva de juros longa e você entrava nesse ciclo vicioso. Isso foi quebrado. Hoje nós temos um sistema de crédito que é basicamente um sistema de crédito livre, então essa foi uma grande mudança dos últimos anos. Além disso, nós tivemos uma grande mudança com várias medidas que fizemos, inclusive com as pessoas do Ministério da Economia, com a Secretaria do Adolfo Saxida, que foram medidas de mercado de capitais. Então, o que aconteceu nesse sentido? A gente abriu o mercado de capitais para as empresas. Se as empresas conseguem ir direto no mercado de capitais, conseguem acessar direto o crédito, elas deixam de usar o balanço dos bancos. Então, a gente teve um processo onde mais empresas iam direto aos mercados de capitais e o balanço dos bancos deixou de alocar tanto espaço para grandes empresas e passou a alocar espaço para pequenas e médias empresas. Isso foi uma grande mudança que foi bastante acelerada nos últimos 2, 3 anos. Também fomentamos diversas modalidades de crédito que geram inclusão. Tivemos um grande programa de cooperativismo nesse governo, com um crescimento espetacular de crédito. Microcrédito, fizemos várias medidas de microcrédito, várias medidas que facilitavam o acesso ao microcrédito, diminuíam a burocracia. Estimulamos as fintechs, as plataformas digitais que geram inclusão financeira e estimulamos também as sociedades de crédito. Incentivamos também diferentes modalidades de crédito. O crédito imobiliário, por exemplo, saiu de 2% para mais de 10% em pouco mais de 10 anos. E nos últimos anos teve um crescimento bastante expressivo. Estimulamos um produto que chamamos de Home Equity, que é basicamente a pessoa que tem algum tipo de imóvel, está pagando um juros muito alto porque não tem colateral e gostaria de usar esse imóvel para baratear o custo da sua dívida. Esse produto cresceu bastante depois das medidas que foram tomadas. Ainda existem medidas para serem tomadas nesse sentido, mas esse produto foi uma revolução nesse governo. Mexemos também e melhoramos bastante a parte de alienação e diminuímos a burocracia e aumentamos a digitalização de processos. Mas é importante falar de inclusão, porque, como foi mencionado anteriormente, essa roda de crédito é uma roda que precisa ser inclusiva, e inclusiva em todos os sentidos. E crédito e meios de pagamento estão intrinsecamente conectados. Então, nós também precisávamos mudar o mundo de meios de pagamentos. E por isso criamos o Pix. O Pix hoje tem 103 milhões de usuários. O Pix possibilitou novos modelos de negócio. Eu acho que isso é uma mudança vista a olhos nus. Quando a gente sai na rua e vê o pequeno comerciante que usa o Pix, as pessoas, os vendedores ambulantes que passaram a usar o Pix já retirou mais de 40 bilhões de papel moeda do mercado, transformando o sistema num sistema mais seguro e mais digital. É um sistema de pagamentos premiado localmente e internacionalmente e foi adotado em uma velocidade recorde no meio da pandemia. Quanto custou essa grande revolução digital?
Aqui tem uma amostra que dá para fazer muito com pouco. O Pix, pasmem, custou 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. A maior revolução que nós tivemos no mundo de pagamentos recente custou 15 milhões de reais. Então, eu digo que a tecnologia é um instrumento mais eficiente e mais democratizante que nós temos. Em todos os lugares do governo, temos que avançar com processos tecnológicos para gerar inclusão. Mas o crédito é um negócio de informação assimétrica. O que significa isso? Se eu tenho mais informação sobre a pessoa que está pedindo um crédito, eu posso precificar, eu posso apressar melhor esse crédito. E por isso, entramos no processo de Open Finance, que é basicamente o seguinte: hoje, como às vezes as instituições financeiras não têm as informações sobre as pessoas, ou têm de uma forma não linear, elas acabam cobrando mais caro. Então, o Open Finance é uma plataforma onde todos vão usar os seus próprios dados para o seu próprio benefício. Isso significa produtos mais baratos e mais sob medida. Também vamos avançar com moeda digital e já devemos ter algum tipo de piloto em 2022. Mas é importante também melhorar processos. E hoje vamos anunciar medidas de melhorias no arcabouço de crédito. Para ficar mais fácil, vamos dividir as medidas em dois grupos. Uma que basicamente é a instituição da extensão da alienação fiduciária da hipoteca, e aí estamos falando de regras sólidas para a utilização do mesmo imóvel em mais de uma operação, foi explicado aqui pelo secretário Saxida. Dos primeiros temas que nós trabalhamos fazendo o programa do governo foi perceber que o Brasil tem um estoque enorme de imóveis que basicamente tem um grande percentual que já está pago, ou seja, você tem um volume de ativo fixo na mão das pessoas que não é usado. Não é usado para alavancar crédito, não é usado para gerar recursos. Esse é um instrumento que pode ser usado e que gera crédito, gera dinheiro na economia sem ter contrapartida fiscal. Então é muito importante avançar nesse sentido. A gente fala de prazos mais longos, taxas mais baixas, quando comparado ao crédito sem garantia, melhora o perfil da dívida do usuário, permite um número maior de operações, aqui é muito importante continuar com o avanço dessas medidas. Temos também um segundo grupo de medidas, e aí existem mudanças na parte de alienação, a parte de execução extrajudicial, foi mencionado aqui a impenhorabilidade, e aí agradecemos ao presidente Pedro pela ajuda, e também a instituição do agente de garantias. Então, nós estamos falando de um ambiente de negócio melhor, com mais crédito, mais prazo, mais eficiência e mais inclusão. O potencial do crédito imobiliário e uso do colateral é totalmente subutilizado no Brasil e entendemos que esse é um grande potencial alavancador da economia. Temos um enorme potencial de ativos que não estão sendo usados. Essas medidas têm potencial de aumentar a atividade no setor imobiliário, de expandir o crédito e de reduzir o custo do crédito. Estamos falando de emprego, renda, inclusão e crescimento econômico. Estamos só no começo e temos muitas medidas ainda para melhorar a eficiência do sistema financeiro. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.